Olá, bom dia, alunos do nono ano A e do nono ano B. Hoje, na nossa aula de redação, nós teremos como conteúdo gênero textual, crônica esportiva. Hoje, nós iremos fazer a correção da atividade da página 79. São 3 questões que nós iremos fazer a análise. A primeira questão diz o seguinte: escreva no caderno 3 trechos da crônica que apresentam registros mais informal. Que relação é estabelecida com o leitor ao utilizar esse registro? Aqui nós vamos identificar os trechos. Vocês podem perceber, tá aqui os trechos, esses aqui, ó, o primeiro trecho, tantos olhares tortos. Professora, me diga aqui, o que é uma linguagem informal? A linguagem informal é aquela linguagem utilizada no cotidiano, para que aconteça uma maior fluidez no diálogo, na conversa. Então, ela não é muito, digamos assim, gramaticalmente correta, tá certo? Ela é utilizada no nosso cotidiano, de forma mais popular. Então, nós temos aqui essa primeira parte que já está mostrando aqui. A outra possibilidade de resposta, né, que tem como resposta que são 3 trechos, colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV. Colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV. Observe que aqui também faz uso de uma linguagem informal, tá certo? E a outra parte é tremenda falta de visão. Tremenda falta de visão é uma linguagem popular, é uma linguagem do nosso cotidiano. Então, é chamada de linguagem informal. Vamos para a segunda questão, que no livro de vocês corresponde à 13ª. Em algumas passagens da crônica, o pronome pessoal na terceira pessoa do plural é empregado sem referente anterior. No trecho a seguir, a qual pronome destacado faz referência? Qual efeito o emprego desse pronome cria? Aí nós temos como informação aqui, né? Como resposta. São 2 perguntas, vocês notaram? No trecho a seguir, a quem o pronome destacado faz referência? Ele faz referência, tá aqui, ó. Ele faz referência às jogadoras da seleção estadunidense de futebol. A outra, né? Qual é o efeito? O emprego desse pronome cria? Aí o pronome, pessoal, aí ele enfatiza o traço feminino acima de qualquer um outro traço. Ele, como atleta, né? Como ser jogadora de futebol, ele enaltece essa visão, né? Feminina aí mencionada no texto, principalmente por conta de serem jogadoras de futebol. Na questão número 3 aqui, que é a 14ª do livro de vocês, pede o seguinte: como os adjuntos adverbiais auxiliam na articulação entre os 2 primeiros parágrafos do texto? No primeiro parágrafo, como adjunto adverbial de tempo, reforça os argumentos utilizados pela autora ao longo da crônica. Aí vamos por parte, né? Aqui nesta terceira questão, a gente vai analisar o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Aí eu peguei os trechos de grande relevância, que é no Brasil. Aí o outro trecho, nos Estados Unidos, lá, que dão a ideia aqui de elas articulam como sendo o advérbio advérbio de lugar, na verdade. E aí a gente vai perceber que a todo momento essa autora ela busca
dá o ponto de vista dela em relação ao futebol, né? Aí diz assim, ó, como resposta eu coloquei assim, ó, qual é nessa última parágrafo, na última pergunta, perdão. Como adjunto adverbial de tempo reforça os argumentos utilizados pela autora ao longo da crônica. Esse daqui eu mostrei os advérbios de lugar. No Brasil, nos Estados Unidos, lá, todos eles se referem a lugar. Mas eu quero mostrar para vocês que o uso dos adjuntos adverbiais, né, de lugar, eles criam uma situação de oposição entre o que acontece no Brasil e em um outro parágrafo, né, em um parágrafo, e o que acontece lá nos Estados Unidos. Ao utilizar essa expressão, pessoal, que ele usa, né, que ele pede aqui de tempo, né? Você observa que na pergunta pede como o adjunto adverbial de tempo reforça os argumentos. Aí, em relação aos adjuntos adverbiais de tempo, eu tenho como principal informação, quando ele diz lá na parte, que diz assim, ó, ainda hoje refere-se a tempo. Então, isso aqui mostra, né, que a autora da crônica, ela reforça uma opinião negativa sobre como o futebol brasileiro é visto, que ainda, né, não se tem essa repercussão do futebol feminino, perdão, eu não esclareci. O futebol feminino ainda hoje não tem essa visibilidade, ainda não tem essa notoriedade, como o futebol feminino americano, tá bom? Esta é a nossa correçãozinha, eu tentei aqui resumir da melhor forma para que vocês pudessem comparar com as respostas de vocês e a partir daí colocassem como resposta correta em cada pergunta. Só lembrando, pessoal, que a autora vê, a opinião da autora em relação ao futebol feminino no Brasil, ela vê de forma totalmente negativa, tá? E é isso, um forte abraço e boa aula. Até mais.